Olá, nós estamos começando mais um trabalho, mais um estudo bíblico. Nós começamos em Gênesis e vamos até o Apocalipse, desvendando fatos e facilitando a leitura da Bíblia para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre os pastores que Jesus escolhe. Quando a Polícia Civil vai fazer alguma investigação, que vai investigar uma gangue, uma quadrilha, é introduzido ali um investigador no meio daquele povo. Então a pessoa vai de acordo com as características daquela facção ali. E ali este investigador, ele vai investigando e vai colhendo provas, vai colhendo fatos e vai estudando a linguagem daquele povo, porque tudo se tem uma linguagem. Se você vai para o mundo do crime, tem uma linguagem. Se você vai para o judiciário, ali tem uma linguagem. Se você vai para a medicina, ali tem uma linguagem. Então, se o investigador quer investigar uma quadrilha, aquele investigador, ele não vai para uma faculdade para saber como a criminalidade age. Não. O investigador, ele aproxima para saber o que significa certas palavras, certos códigos, certa gramática. E a gramagem da Bíblia, por exemplo, é a gramática mais simples que existe. É a gramática mais baixa que se tem. Então, o que acontece hoje? Os pregadores, as pessoas, procuram Deus nos estudos, procuram Deus nas pessoas mais importantes, nas pessoas mais estudadas. E hoje, para se ser um pastor, tem que estudar teologia. Eu vou te dizer uma coisa, uma verdade, irmãos. Quanto mais você estuda teologia, filosofia, quanto mais estudado você é, quanto mais culto você é, mais distante da Bíblia você vai ficando. Em Atos 4, verso 13, está escrito assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Vejam aqui, irmãos, com quem Pedro e João estavam. Eles estavam com Jesus. Por que eles ficaram maravilhados com o conhecimento que ele tinha? Eles não tinham estudos. Indoutos, pessoas sem estudo, sem letras, pessoas que não sabiam ler. Pedro e João eram analfabetos. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. O pregador, ele não precisa ter estudo.
Na doutrina que nós seguimos, tem um pastor no Amazonas que este pastor ele não sabe ler. Para ser pastor, você precisa nascer com o dom de ser pastor, porque Deus não vai usar o estudo do homem. Deus não precisa deste conhecimento humano. Deus usa o homem e Deus vai dar o conhecimento de Deus para este homem. É Deus que vai usar aquele homem para falar, não é aquele homem que vai dizer. Por isso as Escrituras falam, não se preocupeis com o que vão dizer, pois não será vós que vão falar. Disse Jesus para os apóstolos, sou eu que vou falar através de vós. Aqui, indouto, não douto, ignorante, inepto, do latim. Então, é uma pessoa simples, uma pessoa sem cultura, sem conhecimento de letras. Então, Deus usa pessoas. Por que Deus escolheu essas pessoas indoutos? Porque eram pessoas vazias de conhecimento, de inteligência. Então fica mais fácil o Espírito Santo usar. Porque quando a pessoa tem o conhecimento, a pessoa vai querer falar no lugar do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai falar, não é a pessoa. Quando você tem uma firma que você coloca um funcionário que já tem experiência, tudo que você fala com aquele funcionário, ele fala que já sabe. Não, eu já trabalhei em tal lugar, eu sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então fica difícil você manter aquele funcionário na empresa. Então é melhor você arranjar um funcionário que não sabe nada, porque chegando lá você faz o que quer com aquele funcionário. Tudo que você fala com aquele funcionário, ele te acata. Assim eram os apóstolos. Os apóstolos acatavam a Jesus Cristo. Agora você pega uma pessoa formada, uma pessoa que tem muito estudo, esta pessoa não vai ser submisso. O Espírito Santo precisa da submissão da pessoa, das pessoas. É por isso que Jesus Cristo, quem é que andava com Jesus Cristo? Andavam meretrizes, ladrões, cobradores de impostos, pescadores, cegos, mancos, pessoas com todos os tipos de problema de cabeça. Então, é mais fácil você lidar com essas pessoas, porque Deus quer uma pessoa submissa. E essas pessoas é mais fácil a submissão com essas pessoas. Aqui em São Mateus 11, verso 25, está escrito assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Jesus, ele veio propositalmente simples. Simples. Jesus era tão simples que ele falava na língua camponesa. Todos os profetas, se vocês lerem a Bíblia, eram todos homens simples. Todos simples. Desde Noé até o fim. Pessoas simples. E a linguagem da Bíblia, ela é toda camponesa. Por isso os fariseus, que tinham grande estudo, que eram homens cultos, eles tinham dificuldade de entender Jesus Cristo, porque eles vinham todo culto e com aquele estudo. E Jesus todo simples, então dava um contraste muito grande, muito grande. Então as pessoas mais simples
Jesus fez propositalmente porque aquelas pessoas mais simples o compreenderia. Porque tinha aquelas pessoas que Jesus Cristo, ele queria se esconder dessas pessoas, então ele ocultou. Ele se esconde atrás de simplicidade. As pessoas buscam Deus em coisas chiques, mas Deus não está em coisas chiques. Deus está na simplicidade da palavra. Por isso que Deus se esconde. Então, ele se esconde nas entrelinhas da Bíblia. Se você é muito estudado demais, se você ler a Bíblia com um pensamento gramatical alto, você acaba se perdendo nas escrituras, porque a linguagem da escritura é uma gramática baixa, uma gramática mais baixa, mais simples. É uma gramática para as pessoas mais indoutas que se tem. Então essas pessoas acabam se perdendo, as pessoas mais estudadas. O apóstolo São Paulo, ele aprendeu nos pés de Gamaliel. O que ele aprendeu nos pés de Gamaliel? Ele aprendeu a perseguir os cristãos. E ele pensava que estava correto. Ele pensava que ele entendia das coisas de Deus. E muitos pastores hoje pensam a mesma coisa. Mas eles fazendo isso, mesmo que estejam com boa intenção, eles passam longe das Escrituras. Passam longe. Então, um apóstolo São Paulo, ele estudou muito aos pés de Gamaliel. E ele estudou em torno de 40 anos ali. Ele era um mestre em teologia. E Deus derrubou ele do cavalo. Derrubou tudo aquilo que ele tinha. Toda a teologia foi sacudida. E aqui em Atos 9, verso 11, Jesus disse a Ananias, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Naquele momento Paulo estava orando, ele ficou cego. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: eu ouvi muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos príncipes, dos principais dos sacerdotes, para prender, e todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, porque ele foi um sacerdote para gentios, o apóstolo São Paulo, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: veja, que Jesus Cristo não mandou o apóstolo São Paulo ir aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel ele aprendeu a perseguir os cristãos. Veja aonde Jesus Cristo mandou Paulo aprender. Mandou quem tirar a cegueira dos olhos de Paulo, a cegueira espiritual, as escamas. Quando Ananias impôs as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus
que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Porque Paulo não estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de estudos. Então Deus precisava esvaziá-lo. E logo lhe caíram aos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, e foi batizado. O apóstolo São Paulo, irmãos, quando aconteceu isso aqui com ele, ele estava com 40 anos. Ele ficou no deserto mais 40 anos para poder esvaziar tudo aquilo que ele aprendeu nos pés de Gamaliel. Ele perdeu tudo. Tudo aquele estudo não serviu para ele trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Ele ficou 40 anos no deserto para esquecer de toda a teologia que ele tinha aprendido, de todo o estudo que ele tinha aprendido, para depois Deus passar para ele o estudo dele. Então Deus disse ao apóstolo São Paulo: agora quem vai te passar o estudo sou eu. Esqueça tudo que você aprendeu. Agora eu vou te ensinar da minha maneira. E a ler, irmãos, a partir daquele momento, o apóstolo São Paulo, as vistas dele nunca mais foi a mesma. Ele tinha problema nas vistas, ele enxergava muito mal. Esse era o espinho na carne que Paulo tinha. Ali ele já estaria ali com seus 80 anos, com as vistas ruins, e ele pediu para Deus tirar este espinho da carne, porque Paulo precisava escrever as cartas, precisava escrever aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas. Como é que ele ia escrever daquele jeito? Ele não conseguia, ele tinha dificuldade de escrever. Ele escrevia com letras gigantes, com letras grandes, e Deus disse para ele: a minha graça te basta, Paulo. Eu quero você assim mesmo. Eu quero você com as vistas fracas, para você não ficar estudando esses estudos teológicos. Então, eu quero você com problema de vista mesmo. Eu quero você bem idoso mesmo, para que você esqueça tudo que você passou. Tudo que você passou. Então fica mais fácil eu te passar a minha palavra. E Paulo ali com 80 anos ali pregando ali, ele falava tão calmo, que tinha um senhor sentado, um homem sentado, e ele caiu. E ele caiu e morreu ali. Paulo o ressuscitou ali, naquele momento ali, de tão calmo que Paulo falava. O homem teve até sono, ele ficou até sonolento. Então, eu, por exemplo, eu nunca estudei teologia, eu sou uma pessoa analfabeto, só tenho 2º grau, e vou mostrar para vocês, irmãos, desvendar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É uma prova disso, que não é necessário ter estudos, e sim é andar com a Bíblia. Você tem que andar com a Bíblia, lendo a Bíblia, para fazer a mesma coisa que São Pedro fez, a mesma coisa que o apóstolo São Paulo fez. Quando Paulo passou a andar com Jesus, ele aprendeu verdadeiramente a palavra de Deus. Aqui, em 1 Coríntios 20, está escrito assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Escriba é quem escreve. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não
tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus em sabedoria de Deus. Aqui aos Gálatas 1, verso 10, está escrito assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aqui ele quis dizer que ele não é segundo aos homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Então aquilo que ele aprendeu nos pés de Gamaliel, a palavra de Deus, ele não aprendeu a palavra de Deus aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel ele aprendeu a perseguir os cristãos, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Paulo aqui ele teve um novo nascimento, ele nasceu de novo. Nicodemos foi encontrar Jesus Cristo à noite, e ele era um mestre, ele era um doutor da lei. E Jesus disse para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos disse assim: como posso eu voltar para o útero da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos não entendeu, não compreendeu, ele precisaria mudar de opinião, mudar a crença, mudar a maneira de pensar. Então Nicodemos precisava nascer de novo. E na minha nação excedia em judaísmo muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tem muitas pessoas que são zelosos, mas das tradição religiosa. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo foi um mensageiro para os gentios. Não consultei a carne e o sangue. Então, aqui ele deixa claro que ele não consultou a Gamaliel sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ele perdeu tudo. Ele teve que deixar tudo isso para trás e seguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui aos Filipenses 3, Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que nos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, que é tirar o prepúsculo. O homem tirava o excesso de pele do órgão genital. Os judeus, né? Mas como nós somos gentios, aí Paulo diz assim, porque a circuncisão somos nós. Então a circuncisão hoje ela é espiritual, ela não é carnal. O povo judeu é um povo carnal. Nós somos o povo espiritual, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. A sabedoria de homem, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia,
hebreu de hebreus, segundo a lei. Fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo jogou tudo aquilo que ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ele considerou como esterco, o conhecimento do homem. Ele reputou como esterco para ganhar a Cristo. Irmão, vá e venda tudo o que você tem e siga-me. Jesus Cristo diz: siga-me. Jogue todo este conhecimento teológico, de filosofia, e vá me seguindo aqui no YouTube. Passa esse vídeo para mais pessoas e dia após dia a gente vai continuar mostrando a verdade para as pessoas. Estude mais a Bíblia, leia mais a Bíblia, anda com o autor, como Pedro andou. Faça como os investigadores. Entre no meio da palavra de Deus. Muito obrigado. Dê o seu like e que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.